Deus colocou no meu coração essa mensagem e eu quero transmitir a você. Deus, quando nós estávamos recebendo de Deus essa mensagem em nossos corações, a minha vida foi impactada e eu creio que a sua também será. Receba como profecia, em nome do Senhor Jesus. O título dessa mensagem está gravada nos anais das Escrituras, precisamente no capítulo 3 do Evangelho de João. Quando o Senhor teve um diálogo especial com um homem chamado Nicodemos. E ele disse àquele homem: é necessário nascer de novo. Amados, amigos, amigas, irmãos, irmãs, que está atentamente me vendo e me ouvindo através deste aparelho. Nós temos ouvido tantas coisas nos últimos dias e que muitas vezes tem confundido a nossa fé. De repente a gente tem encontrado pessoas fundamentando a tua fé no homem. Porque muitas das vezes as pessoas crescem e não têm o zelo de se manter num patamar em que ele não venha confundir as pessoas, e aí as vidas olham para ele e entendem que ele tem uma deidade que na verdade não tem. Filosofia, teologia, sociologia, nem mesmo o conhecimento a nível das coisas de Deus pode nos ajudar a chegarmos a Cristo, a transformar a nossa vida, a nos fazer um ser diferente, à altura daquele que Deus tem esperado de nós, se a nossa fé não estiver fundamentada em Cristo Jesus. Esse diálogo que Jesus travou com Nicodemos nos ensina muito a esse respeito, nos faz crescer. E é dentro dessa visão que nós queremos, neste momento, transmitir uma mensagem para a sua vida. Fica atento ao texto que nós vamos ler, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. A sacrossanta palavra de Deus traz-nos à luz a seguinte mensagem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Esse questionamento do Senhor Jesus é que traz um impacto muito grande para nossas vidas nos dias odiernos. Veja, Jesus não estava falando com um qualquer. Jesus não estava falando com um indouto. Não estava falando com alguém que não tinha nenhum conhecimento. Jesus estava falando com Nicodemos. E a Bíblia diz que Nicodemos era um mestre. Não só um mestre, mas um dos principais dos judeus. Ei, irmão, essa mensagem pode ser direcionada para os não alcançados, é verdade. Mas ela também serve para você que está dentro da igreja. Porque há muitos dentro da igreja que um dia levantou as tuas mãos diante dos homens, confessando Jesus como teu Salvador. Porém, ainda não nasceu de novo. E nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, esse texto nos mostra o que é que não nos faz nascer de novo. Ou seja, o que é que não nos leva a Cristo? E aqui nós vamos discorrer alguns tópicos, não necessariamente nessa ordem que nós aqui vamos colocar. Ela pode ser colocada em qualquer ordem, mas Deus colocou no meu coração essa ordem. O que não nos faz nascer de novo? Primeiro, a religião. Tem muitas pessoas fundamentando a tua vida, fundamentando a tua fé na religião que ele está inserido. Mas o texto diz claramente que Nicodemos era um religioso. Quando nós olhamos aqui para o versículo 1 do capítulo 3 de João, diz assim: havia entre os fariseus. O que é um fariseu? Um religioso. Os livros seculares, os livros que contam a história do povo de Israel, os livros extra-bíblicos, mostram-nos que Nicodemos era uma pessoa importante no contexto religioso daquele tempo. Só pelo fato dele ser um fariseu, a gente já pode afirmar isso. O fariseísmo era uma das seitas religiosas, uma das 3 seitas religiosas mais importantes daqueles dias. Era um religioso, Nicodemos. Fazia parte dessa religião. Então, religião não nos leva a Cristo. Não. Religião pode até nos ajudar, mas se você fundamentar fé na religião, você não vai chegar a Cristo. Você corre um risco de confundir a tua cabeça e começar a adorar mais a criatura do que o Criador. A nossa fé tem que ser fundamentada na rocha chamada Cristo Jesus. Então, você que é religioso,
Repense a tua vida. E eu não estou aqui dizendo de outras religiões, não. Eu posso também falar com você que é evangélico, que acha que vai entrar no céu só porque é crente, só porque é evangélico. Você pode ter uma decepção naquele dia. O fato de eu ser um evangélico, de eu ser um pastor dirigente, não me garante a minha entrada no céu. Religião. Religião tem causado muitas dores, tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor Jesus. Religião, os religiosos, aqueles que se doam em função da sua religião, têm criado uma barreira e o evangelho não tem entrado no coração dele. Jesus deixou isso aqui claro. Nicodemos era um fariseu. Outra coisa que não nos leva a nascer de novo é título. Tem pessoas que acham que porque é um doutor, é um advogado, é um sociólogo, é um biólogo, né? Eles acham que é mais importante que os demais. O texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe. Em outra tradução fala principal dos judeus. Alguém que estava num patamar mais alto do que os demais. Era um estudioso da lei mosaica. E, portanto, era um ensinador. Era alguém que estava no templo em um lugar de destaque. Era alguém que a sociedade respeitava. Era alguém que no mundo secular ocupava um degrau mais alto. Mas é com este homem que Jesus travou esse diálogo. Foi com esse homem. Conhecimento também não nos leva a nascer de novo. No versículo 10, Jesus disse, respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Veja só, mestre é alguém que conhece muito, é alguém que está preparado para ensinar. Alguém que estudou, que teve o privilégio de passar pela faculdade, tanto secular quanto a faculdade teológica, para poder estar ensinando os outros. Mestre é aquele que ensina. Jesus disse, você é mestre em Israel. Você tem o conhecimento. Veja só, mas o conhecimento fez com que este homem ficasse na dúvida. Olha por que ele não entendeu nada. Porque Jesus não estava falando das coisas materiais. Enquanto Jesus estava falando das coisas celestiais, Nicodemos estava interpretando no nível humano, nas coisas naturais. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Então o conhecimento também não faz com que você nasça de novo. A genealogia também não. Tem muitos filhos de crente que acham que é crente. Tem filhos de pastores que acham que está salvo só porque o teu pai é um pastor. Ei, e eu temo, porque eu sei que tem pastor que acha que seu filho, só por ser filho dele, também tem que ser pastor. Isso me angustia muito. Genealogia não nos leva a nascer de novo.
No capítulo 3, que nós estamos aqui discorrendo, no versículo 6, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne. Acabou. Você pode ser filho de quem quer que seja. Isso não vai te dar o direito de salvação, não vai te dar o direito de entrar no céu, não lhe dá o direito de nascer de novo. De repente você pode dizer, mas que palavra dura é essa que esse pastor está dizendo? Ei, irmão, ei, irmã, Deus está falando contigo. Chega de melzinho na chupeta. Chega de passar a mão na cabeça. Não adianta eu aqui trazer uma mensagem para agradar o teu coração se eu esquecer da verdadeira palavra. Não é o meu evangelho, é o evangelho de Cristo. Então o que eu acho, o que eu sei, o que eu penso, isso não interessa nesse momento. Eu preciso falar no teu coração aquilo que está no coração de Deus. E Deus diz que religião, título, conhecimento, genealogia não nos leva a nascer de novo. E se nós não nascemos de novo, diz a palavra de Deus, nós não vamos entrar no reino dos céus. É tremendo. É duro essa palavra, é. Mas é a verdade. Eu tenho que lhe passar com uma solar clareza para que você não venha estar com a sua mente conturbada pela dúvida. Então você me pergunta, pastor, o que é que nos faz, ou o que é que nos leva a nascer de novo? E eu te respondo, não com aquilo que eu penso, mas com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu estou aqui diante do capítulo 3 do Evangelho de João, discorrendo para você. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que nos faz nascer de novo, está escrito no capítulo 2, no versículo 2. E diz assim, esse foi ter a noite com Jesus. Este quem? Nicodemos. O texto está falando, está referindo deste homem. Nicodemos foi ter a noite com Jesus, ou foi ter com Jesus à noite. Isso nos implica dizer o quê, amados? Que Nicodemos desejou estar com Jesus. Ei, a primeira coisa que você tem que praticar na tua vida para nascer em Cristo Jesus, ser transformado, é desejar no teu coração. O nosso Jesus não é invasor. Ele não entra na tua vida, mesmo que ele queira, mesmo que esse seja o desejo do coração dele. Ele não vai entrar na tua vida se você não desejar. Nicodemos, mesmo sendo um homem importante naquela cidade, olhando para a vida de Jesus, para os milagres que ele fazia, para os seus ensinamentos, Nicodemos agora entende que para ele alcançar o céu, ele precisa ter um encontro com Cristo. E esse encontro só poderia acontecer se ele desejasse. A Bíblia diz que ele foi. Ele não ficou esperando Jesus vir a ele. Ele foi ter com Jesus. Eu entendo isso, que Nicodemos foi ter com Jesus, porque ele desejou, amados. Desejou. Primeiro, ele desejou. Se você não desejar estar com Cristo, você jamais vai encontrá-lo na tua vida.
É o livre-arbítrio. Enquanto Satanás não pede licença para entrar na tua vida, Deus pede para que você abra a tua porta. Ele pede. Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Veja só, é se abrir a porta. Tem uma condicional para Jesus entrar na tua casa, para Jesus entrar na tua vida. Há uma condição, se você quiser, se você desejar. Então essa é a primeira questão, é o primeiro ponto, para que você possa nascer de novo. Segundo, reconhecer a deidade de Cristo. Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo era Deus. No versículo 2, a partir do tópico B, diz assim: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém fazes estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ei, quem é o seu Deus? A quem você tem atribuído o teu louvor e a tua adoração? Infelizmente, no nosso país, há muitos religiosos dedicando o teu louvor a outros deuses. Nicodemos diz: bem sabemos que tu és Deus. E Deus vindo dos céus. Não foi da mão do homem, não foi instituído por nenhuma organização, por nenhum decreto, por nenhuma lei humana, mas vindo de Deus. Ei, não rejeita Cristo como seu Senhor e Salvador. Não rejeite Cristo como teu Deus. Ele é o Deus único. O Deus que um dia desceu do céu, se fez homem, humilhou-se, não pelos pecados deles, porque ele não tinha pecado, mas pelo meu e pelos seus pecados. Esse merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconheça o Senhor como o único Deus da tua vida. Ele é Deus único. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não há. Eu sou Deus. Precisa prestar louvores a esse Deus, amados. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O meu Deus, o seu Deus. Essa é a segunda coisa que nós precisamos para nascer de novo. Reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Há alguns religiosos que tratam ele como profeta. Não entende ser ele o Senhor e Salvador. Não vou aqui nominar nenhuma religião por questão de ética. Não é do meu feitio. Mas nós precisamos entender que Deus, no seu infinito amor, enviou o teu Filho único para morrer por mim e por você. E a este sim, nós devemos gratidão, adoração, louvor, atribuir a Ele todo o nosso amor. Porque Ele morreu por amor de nós e ressuscitou no terceiro dia
para que eu e você tivéssemos vidas e vida com abundância. Terceiro, saber ouvir. No versículo 3, Jesus disse assim: e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando. Consequentemente, alguém estava ouvindo. Aqui no texto, esse alguém era Nicodemos, e agora é você. Quando Jesus disse, na verdade te digo, eu estou falando contigo. E Nicodemos ficou atento à voz do Senhor Jesus. Você está ouvindo? A palavra está entrando no teu coração, ou está entrando no ouvido e saindo no outro? Porque tem muitas pessoas que escutam, mas nem todas ouvem. Aquele que escuta é pela sua faculdade de ouvir. Nós temos. Agora, ouvir é entrar nos nossos ouvidos e alojar no nosso coração, para que nós possamos colocar em prática. Se você escuta e não coloca em prática, você não está ouvindo. Então, esse é o terceiro tópico da nossa prédica desse momento. É o terceiro requisito para chegar à condição de uma pessoa que nasceu de novo. Saber ouvir. Estar atento. Ouvidos abertos à voz de Deus. Quarto, olhar para Jesus. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todos nós que estamos na igreja sabemos disso, que quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, houve um momento em que o povo foi cercado por serpentes. E diz a palavra de Deus que a serpente picava o homem e ele morria. E Deus agora fala com Moisés: levanta a serpente aí, ó, de ouro, coloca ela numa vara e levanta. E todo aquele que olhar para ela será curado. Aquela serpente tipificava Jesus, o Cristo que nós adoramos. Quando Deus diz para Moisés: levanta a serpente para que o povo olhe, Deus não disse para Moisés: olha, e se o povo olhar para a serpente, eles não serão picados. Deus não disse isso, não. A serpente poderia picar, porém, se olhasse para aquela serpente que estava levantada na vara, a pessoa não morreria. Como eu disse, essa serpente tipifica Jesus, e a serpente ali no deserto tipifica Satanás, o nosso adversário, aquele que tem levado muitas vidas ao pecado. Ei, nem eu nem você estamos isentos da ação satânica. Eu posso, você também pode ser picado. E o veneno dessa serpente chama pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos leva à morte, porque ela nos separa de Deus. A morte espiritual. Mas se você olhar para Jesus, a serpente pode até te picar, mas ela não vai te levar à morte. O veneno dela não vai te levar à morte, porque Jesus Cristo é o antídoto que vai curar todas as suas feridas. Vai neutralizar o veneno satânico na tua vida. João, escrevendo a sua carta, ele diz assim, em uma das suas cartas: olha, filhinhos, é bom que não pequeis. Mas se pecar,
Nós temos um advogado junto a Deus, ao Deus Pai, Cristo, o justo. Então, não olhe para o homem. Tem muitos olhando para o homem. Ei, irmão, você está crucificando Cristo de novo quando você começa a olhar para o homem. Maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Jesus não foi ao Calvário apenas para fazer ali um filme, para nos trazer emocionalismo, não. Ele foi pagar um preço que cabia a mim e a você pagar. E eu não posso rejeitar a Cristo. Não posso. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu pauto o meu ministério na vida deles, que eu olho para ele para me aprender mais. Mas a minha fé não está no homem, está na pessoa do Senhor Jesus. Olhe para Cristo. Quando você começa a olhar para Cristo, as coisas que acontecem de errado ao teu redor não afetam a tua vida espiritual. Porque mesmo dentro da igreja há pessoas, irmãos, que não estão qualificadas, que não estão à altura de chegar aos céus. E Cristo já nos falou disso. Ele nos falou que nos últimos dias, principalmente nos últimos dias, nós íamos encontrar pessoas que não estavam mais praticando a verdade, porque não tem mais o prazer na boa palavra, na verdadeira palavra. Estão mais interessados em fábulas, estão mais interessados em palavras que agradam o nosso coração. Isso no nosso meio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O falso profeta claramente já se encontra em nosso meio para abrir o caminho para que o anticristo possa governar essa terra. Toma cuidado. Olha, e não escandalize por ser falso profeta. Ele está no nosso meio, ele está dentro da igreja. Toma cuidado. Toma cuidado, você pode decepcionar. Tem pessoas que abandonam Cristo por qualquer coisa. Basta um irmão falar uma palavra que lhe ofende, pronto, ele abandona Cristo. Um irmão olha para outro e diz, olha, o seu vestido não está adequado, você está parecendo isso ou aquilo, pronto. É suficiente para aquela irmã abandonar Cristo. O pastor não me dá a oportunidade. Eu gostaria de cantar, eu gostaria de pregar e eu não tenho oportunidade na igreja, eu vou sair da igreja. Isso são sinais de pessoas que ainda não colocaram os seus olhos em Cristo. Olhe para Cristo. Oh, aleluias. Quinto, crer em Jesus. Versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crê em Jesus. Em quem você tem crido. Em quem você tem depositado a tua confiança. Quantos são aqueles que, enquanto a sua vida vai bem, ele está na igreja, ele participa dos trabalhos da igreja, ele é dizimista, ele é ofertante. Porém, basta a sua vida material entrar em uma descendência para ele agora abandonar tudo. A fé dele não estava em Cristo, estava nas coisas materiais. Quando as pessoas que no momento de enfermidade, no momento de luta, no momento de angústia, viram suas costas para Deus. Sinal de que não crer na pessoa do Senhor Jesus, porque aquele que crer no Senhor Jesus, ele faz como Jó fez. Perdeu tudo,
Perdeu fazenda, perdeu filho, perdeu esposa, perdeu saúde, perdeu dignidade, perdeu amigos. Mas quando ele foi confrontado pela sua esposa, ele disse: olha, você é uma louca em dizer que eu tenho que deixar tudo, que eu tenho que abandonar meu Deus, que eu tenho que rejeitar o meu Deus. Tudo que ele me deu, eu tenho a consciência de que não pertencia a mim, a ele. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Crer no Senhor é você estar alegre com Cristo, é você estar louvando Ele em tempo e fora de tempo, nos momentos bons e nos momentos difíceis, na dor, na tristeza, na angústia, também na alegria. Olha, quando o povo de Deus estava ali para atravessar o Mar Vermelho, era naquele ponto, naquele exato ponto, antes de atravessar o mar, que Deus esperava daquele povo o louvor. A Bíblia diz que eles atravessaram e do outro lado cantaram os hinos, adoraram o Senhor, só que, para mim, na minha visão que Deus tem colocado no meu coração, o povo adorou a Deus sim, mas adorou do lado errado. Adore a Deus em espírito e em verdade. Crer no Senhor Jesus. Sexto, amar Jesus acima de tudo. O versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantos são aqueles que estão trocando Cristo pelo mundo? Eu não sou um homem da visão fechada, não, amados. Eu creio até que eu sou light, doutrinariamente falando. Eu parto do princípio de que não adianta eu dizer para você, você tem que usar isso, deixar de usar aquilo e deixar de usar outra. Não adianta nada. Eu sou daqueles que creio que quando a palavra entra no nosso coração, a nossa vida é transformada. Muitas coisas nós rejeitamos não por obrigação, é porque nós sentimos dentro de nós que não é lícito, que não devemos praticar. Mas tem pessoas que estão voltando a tua vida para o materialismo, buscando usufruir das coisas de Deus em benefício próprio, mercadejando com a palavra de Deus. Mercadejando com a palavra de Deus. Mas quem sou eu? Ou quem é você para julgar quem quer que seja? Nós não temos esse direito. Não temos. Um dia o Senhor vai julgar nós todos. A Bíblia diz que todos hão de prestar contas diante de Deus, dos seus atos. Todos. Nós precisamos amar as coisas de Deus. Abrir mão das coisas materiais para semear no reino dos céus. Amar Jesus é fazer cumprir na nossa vida os seus mandamentos. Jesus tem na sua palavra ordenanças para nossas vidas que nós precisamos colocar em prática. E a maior delas é ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, você não tem amado a Cristo. Você tem ofertado na tua igreja? Tem doado algum bem para a tua igreja, pensando em receber algo em troca? Você não ama a Cristo. Quando eu amo a Cristo, eu despreendo das coisas materiais, das coisas naturais e invisto nas coisas espirituais. Sem esperar, sem cobrar nada de Deus. Só porque eu amo. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro.
E eu não preciso e nem devo cobrar nada de Deus pelo aquilo que a gente tem feito, porque o que eu tenho feito não é nada diante de tudo que Ele já fez por mim, já fez por você. Ame a Cristo. Ame a obra do Senhor. Dedique-se mais a Deus. Quando eu amo a Jesus, eu tenho no meu coração o desejo de ver almas render aos pés do Senhor. Se isso não acontece, o meu amor por Cristo é algo temporal, passageiro. Fazer o bem. Sexto. Olha aí o versículo 20, diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aleluias. Fazer o bem. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. E as obras sem a fé também. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E o pecado, aquele que está carregado do pecado, aquele que vive à sombra do pecado, aquele que está alimentando do pecado, não vai entrar no reino dos céus. Então, pecado não é só fazer o mal, mas deixar de fazer o bem também é pecado. Faça o bem. Praticar a verdade. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Verdade, praticar a verdade. O que é praticar a verdade? Praticar a verdade não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu falo para você, não é aquilo que eu posso comprovar, A é igual a A, 1 mais 1 é 2. Não, verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus, certa feita, orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pratique a palavra. Você sabe por quê, amados? Porque quando você está praticando a palavra, você está praticando Cristo. Cristo. Você está praticando Jesus Cristo na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Praticam a verdade. E a verdade é a palavra. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós podemos afirmar que a palavra é Cristo. Porque ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra. Então a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Cristo. Se você quer nascer de novo, primeiro você tem que desejar. Depois você tem que reconhecer a deidade de Cristo. Você tem que saber ouvir. Você tem que olhar para Jesus. Crer em Jesus. Amar Jesus acima de tudo. Fazer o bem e praticar a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Assim como nós nascemos fruto de um homem e de uma mulher, nós, no mundo carnal, nós somos o fruto, a junção de um homem e uma mulher, frutifica-se e nasce uma outra pessoa. Assim como precisa de dois para que nós venhamos a existir, o nascimento em Cristo Jesus, o nascimento espiritual, o nascer de novo, também. Só que precisa do quê? Da ação do Espírito Santo de Deus, mais a palavra de Deus. E quando isso acontece na sua vida, você nasce. Nasce em Cristo. Nasce para Deus. É necessário nascer de novo. Sem essa verdade na nossa vida, nós não vamos entrar nos céus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no teu coração. Encerro aqui a nossa palavra. Eu quero orar por você agora. Pai,
Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos concedeu este momento tão importante para a minha vida e para a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos vê. Pai Santo, eu sei que Tu és um Deus rico em misericórdia, rico em amor, rico em poder. Deus, eu quero em Teu nome profetizar na vida dessas pessoas que estão me ouvindo e que estão me vendo. Pai, derrama da Tua graça e do Teu amor e da Tua misericórdia sobre essas vidas. E que o Teu poder avassalador, daquele que nada pode impedir, Senhor. Porque a Tua palavra diz que operando o Senhor, nada pode impedir. Então esse poder possa alcançar as vidas, meu Pai, e determinar a vitória para todos eles. Que toda enfermidade seja curada. Os lares que estão desconcertados, ó Pai, seja agora restaurado. Pai, vidas que estão aprisionadas, Senhor, na mão do inimigo, seja agora liberta. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo a vitória na vida dessas pessoas. Para a honra e para a glória do Teu nome. Sê com todos. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Tome posse da Tua bênção. Cristo quer te abençoar.